né? Nós continuamos com os testes clínicos, né, na nitazoxanida, e temos outros testes também em andamento. Eu estou falando nessa nitazoxanida, que é, vamos dizer assim, a fruta que está mais baixa. Nós estamos praticamente no meio desses testes clínicos. O que nós estamos precisando é completar os nossos 500 pacientes. E, aliás, né, é importante ressaltar que esse é um medicamento que não tem efeito colateral, é um medicamento, nós temos 17 hospitais participando no Brasil. Quem quiser a lista desses hospitais, basta ir no site do mcetic.gov.br. Então, não tem nada a perder, muito pelo contrário, né, esse medicamento é um medicamento que foi testado aqui no Brasil desde o início, começando em sílico, né, entre outros 2.000 outros tipos de medicamento. Isso foi testado no Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas. A partir dali, nós testamos 5 que tiveram o melhor resultado em sílico, nós testamos 5 in vitro, né, com células reais em laboratório. Desses 5, a nitazoxanida se mostrou 94% efetiva na redução da carga viral, então ela passou para os testes clínicos, ou seja, feito um procedimento todo científico, e nós teremos esses resultados muito em breve, assim que nós tivermos todos os pacientes. Então, tá aí. Se a gente tivesse os 500 pacientes participando hoje, né, em 15 dias nós teríamos esse resultado. A gente vê tanta notícia ruim, então eu trago aqui, são notícias boas, são notícias para a população que está nos acompanhando, terem esperança que o resultado está próximo, e muito em breve, se Deus quiser, a gente sai dessa situação de pandemia e o país volta à sua normalidade. Ligar as unidades básicas de saúde do Ministério da Saúde, eu tinha a expectativa de conseguir interligar os 16.000 unidades com mais rapidez. Nós tivemos algum atraso devido a, obviamente, problemas nós observamos no Ministério da Saúde, mas o processo está andando e nós temos nesse recurso de 6,3 milhões que vão ser utilizados através da Telebrás para conectar 1.000 desses pontos, né, via satélite. O via satélite ele é utilizado nos lugares mais distantes, onde a gente não tem acesso via fibra ótica e mesmo via rádio, né? Então o via satélite é utilizado nesses pontos mais distantes, extremamente importante para as regiões mais remotas do país. E isso, né, lembrando que essas conexões de internet nas unidades básicas de saúde vai ficar como um legado para o país, né, para o sistema de saúde. Isso vai permitir no futuro telemedicina, vai permitir exames mais rápidos, vai permitir o transporte de informações de uma forma muito mais dinâmica e eficiente, né? Isso inclui prontuário, uma série de outras atividades que podem ser realizadas através dessas conexões. Bom, 45 milhões vão ser aplicados no CNEPEM, que é o nosso Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele fica lá em Campinas. Para quem não conhece, recomendo fazer uma visita ao CNEPEM. É algo que realmente nos dá orgulho na ciência brasileira. Nesse mesmo centro nós temos o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas. Mais 5 milhões vai ser aplicado no ensaio clínico, com a nitazoxanida, né, que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo agora utilizando um primeiro teste com 500 pacientes, e esse teste ele precisa de certos sintomas das pessoas, né? Então são 17 hospitais que estão participando, vocês têm os nomes dos hospitais aí que participam desses testes clínicos, e agora a gente vai fazer uma fase 2 também dos testes com tratamento precoce, ou seja, a pessoa testou positivo, ela já vai poder entrar nos testes clínicos. Lembrando que a nitazoxanida é um medicamento que é um medicamento controlado. Eu tive esse cuidado, o Ministério teve esse cuidado antes de anunciar o nome. Vocês lembram que a primeira vez que eu vim aqui eu não falei o nome, o pessoal ficou falando do medicamento secreto e assim por diante, né? Mas eu não falei o nome daquela ocasião porque ele ainda não estava como medicamento controlado. Depois que ele entrou como medicamento controlado, e depois que ele foi, o pessoal descobriu qual que era e divulgou bastante, não faria sentido nenhum manter o nome em segredo, e além do mais é um remédio que ele não tem efeitos colaterais, isso é extremamente importante ressaltar. Então, no momento nós estamos fazendo os testes em 17 hospitais, eu já falei uma vez, eu ressalto aqui, que se eu tiver os sintomas do Covid, né, pode ter certeza que eu vou procurar um desses hospitais e eu vou me inscrever para fazer os testes também. Por quê? Primeiro,
esse remédio não tem efeitos colaterais, é uma coisa importante se lembrar. As pessoas que vão participar do teste, elas têm exatamente o mesmo tratamento que teriam sem participar do teste, ou seja, pode usar antitérmico, pode usar antibióticos, anticoagulantes e etc., tem um tratamento normal. Além disso, eles também recebem, né, o medicamento, recebem também e participam do teste e ajudam outras pessoas. No momento que a gente terminar esses testes, a gente vai ter um medicamento cientificamente comprovado, e é importante ressaltar o seguinte: esse medicamento, ele começou lá em fevereiro, junto com outros 2.000, né, com 1.999 outros medicamentos sendo testados lá no CNPEM, no LNBio. Desses 2.000, eles chegaram a 5, né, que primeiro eles testaram com inteligência artificial, modelamento matemático, etc., depois chegaram a 5. Esses 5 foram os mais promissores. Dos 5, eles fizeram testes em vitro, né, com células reais em laboratório, e desses 5, essa nitazoxanida que teve melhor resultado, inibindo o vírus 94%, né, da carga viral. A partir daí, então, passou-se a última fase, que é o teste clínico, né, com a nitazoxanida, e é o momento que nós estamos agora, ou seja, isso aí não sai do nada, vem toda uma pesquisa científica, e no momento que nós tivermos o resultado, porque in vitro é uma coisa, quando você testa num organismo inteiro é outra, e a gente precisa ter certeza que ele funcione. Então, uma vez que a gente tiver os resultados desses testes clínicos, a gente vai ter certeza se ele funciona ou se ele não funciona. A probabilidade maior é que ele funcione, dado o histórico da pesquisa anterior com ele. Mas é importante a gente ter esses resultados, porque esse é um processo, é um protocolo científico feito no Brasil, em outros países também, e quando nós tivermos isso, pensa bem, a gente vai ter um remédio que a gente pode utilizar para tratar o Covid, né, e no estágio inicial, o que certamente evita que as pessoas progridam no agravamento da doença, né, e evitem a superlotação de hospitais, a necessidade de UTIs e etc. Então, né, não completamente, logicamente, porque depende de cada organismo das pessoas, mas de certa forma é um alívio a gente saber dessas possibilidades. Então, estão aí os hospitais que estão participando, né, são 17 hospitais, então as pessoas que quiserem participar do teste, tiverem testado positivo, tiver com algum sintoma, né, febre, etc., que forem ao hospital, esses daí são os hospitais que estão fazendo os testes. Não tem nada a perder, muito pelo contrário, ajuda você, ajuda as outras pessoas. Próximo. Com licença, bom dia, ministro. Os senhores poderiam dar mais informações sobre o teste que está sendo feito em pacientes, nesses primeiros 500? Quais os resultados dos testes até o momento? Se esses resultados estão sendo compartilhados também com outras instituições ou até com outros países, né, nesse esforço conjunto de pesquisa, e se pudesse dar um pouquinho mais de detalhes de como vai funcionar essa nova fase, né, do teste com quem tem sintomas iniciais, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Realmente eu estou numa expectativa muito grande desses testes, né? Como eu falei, você vê que são testes com um medicamento que não tem efeitos colaterais, é um medicamento simples de uso, e nós estamos na busca, né, vamos dizer assim, de concluir esses testes com 500 pacientes. A demora é sempre na entrada dos pacientes, como eu falei da primeira vez, né, não dá para ter certeza quando que a gente vai conseguir terminar, porque depende da velocidade de entrada dos pacientes. Nós temos esses 17 hospitais, né, trabalhando conosco, por protocolo, né, eles não divulgam, né, o resultado parcial dos testes. Eu não conheço bem, mas é um protocolo internacional dessa forma. E agora, nessa segunda fase, o que nós vamos fazer é que nesse primeiro teste, os pacientes eles têm que ter um certo nível de sintomas. Então, depois o Marcelo pode falar mais sobre isso, ou o doutor, né, talvez até o doutor Geraldo, são febre, a questão de pulmão, uma certa situação no pulmão e etc. Agora, nesse segundo protocolo, a ideia é que não precisa de nenhum desses sintomas, é só o resultado positivo, né, e já pode entrar no teste, o que eu acho que vai acelerar bastante. Você quer falar ou ele fala? Posso falar? Em relação ao teste propriamente dito,
Existe uma comissão externa que vai avaliar esse teste propriamente dito. Isso é extremamente importante. Então, o número de pacientes dependeu de uma estatística e o resultado, ele depende dessa estatística. Então, ele vai ser revelado por uma comissão externa. E isso faz parte dos protocolos internacionais. Em relação ao novo teste, em relação a esse teste, o protocolo que está em andamento é o paciente que tem pneumonia. Ele tem tosse, febre e também aquela tomografia em vidro fosco. Então, é esse paciente que está apto a entrar nesse protocolo que está em andamento. O novo protocolo é o paciente com sintomas muito precoces ou sem sintoma que testou positivo, mas como uma doença imprevisível, cuja replicação viral precisa ser inibida para que ele não entre naquela tempestade inflamatória que pode levar ao agravamento. A ideia é que essa droga, se mostrando eficiente na inibição da replicação viral, evite o paciente a chegar nessa tempestade inflamatória que leva ao agravamento da doença. Sobre a nitazoxanida, gostaria de só fazer um adendo. É um medicamento que tem efeitos reconhecidamente antivirais. Ele, no passado, ele já foi utilizado nesse país em uma epidemia de rotavírus com muito sucesso. Atualmente, as pesquisas sobre ele, pesquisas multicêntricas, não se limitam ao SARS-CoV-2. Ele foi pesquisado para o SARS-CoV-1 também, o primeiro coronavírus, e também existem pesquisas mundiais sobre o uso desse medicamento na hepatite C. Então, seria muito oportuno que nós tivéssemos uma adesão muito contundente, expressiva, para que nós terminássemos logo essa pesquisa. Só um adendo, por favor. A segunda fase também tem número de pacientes? Que a primeira eram 500, né? Essa segunda fase, qual o número? Serão 500 pacientes. Dá 1000 no total? 500 em cada protocolo, né? Uma coisa que você perguntou em relação a compartilhamento, o protocolo e tudo que nós fazemos aqui, a gente compartilha numa rede internacional de 15 países, e eles compartilham conosco também os testes que eles estão fazendo com outros medicamentos, que tem vários tipos de medicamentos sendo testados em vários países, assim como vacinas também. Então, esse trabalho internacional conjunto é extremamente importante, né, para que a gente tenha mais sucesso e mais rápido. Né? Só uma dúvida. Vocês citaram que o novo medicamento, a gente deve chamar ele de vermífugo antiparasitário, o que é mais correto? E esse medicamento, na fase 1 agora, ele foi utilizado junto com os outros medicamentos tradicionais que já estão sendo, né, ministrados para quem tem o coronavírus, só para eu entender. E como, tecnicamente, que vocês conseguem distinguir qual foi o efeito desse medicamento, especificamente, e não dos outros, né, utilizados? Como que é possível fazer essa diferenciação? Obrigado. Obrigado pelo... O início, eles trabalharam, eles falam assim, testes em sílico, significa basicamente testando no computador. Eles modelaram matematicamente 2000 tipos de medicamentos que teriam certa probabilidade de funcionar e utilizaram inteligência artificial para testar. Parece simples quando você fala assim, mas é um tratamento extremamente complexo quando você pensa matematicamente, né, nisso aí. Eu vi eles fazendo no computador, né, a inteligência artificial fazendo os testes. É uma coisa até interessante, é bonito de ver, que você tem o vírus, e aí você tem a proteína que faz com que o vírus se conecte na célula. Então, isso aqui é explicação de engenheiro para um negócio de medicina, tá? Mas aí você tem como que esse vírus se conecta na célula humana, e ele utiliza certas proteínas, chamam de proteases ali. E a molécula desses remédios, ela tenta se encaixar dentro daquele espaço, como se fosse um quebra-cabeça muito grande, né? Como que ele se encaixa ali. E aí eles testaram isso com esses 2000 medicamentos, eles começaram lá em fevereiro, vieram testando,
e descobriram que de todos aqueles 2.000, 5 deles tiveram o melhor resultado ali nessa primeira fase. E esses medicamentos eram medicamentos gerais, que o pessoal via, talvez, como o doutor falou, né, esse remédio, o nitazoxanida, ele já teve um resultado muito interessante, né, com outros vírus também. Então, era um candidato, assim como os outros. Eu não sei quais eram os outros 2.000, mas eles devem ter analisado essas coisas. E aí, a partir desses 5, eles fizeram os testes com células reais, né, e viram que essa nitazoxanida que deu o melhor resultado, inibindo a ação do vírus, né, em se multiplicar, etc. E por isso que ela entrou no teste clínico, né. Então, vem todo um processo científico por trás, é importante ressaltar isso, e ressaltar também o trabalho desses cientistas, que, pô, eles trabalham... Olha, eles trabalham 24 horas, 7 dias por semana, é um trabalho muito intenso, e a gente está tendo esses resultados graças ao conhecimento, logicamente, de todos eles, mas também a dedicação, a atitude é importante. E às vezes o pessoal fala assim para mim, pô, mas escuta, e os outros países, tipo países como os Estados Unidos, Japão, né? Pô, por que o Brasil está adiantado com esse negócio? Olha, o Brasil ele tem uma competência muito grande nesse setor. Lembrar que a gente teve que enfrentar dengue, zika, chikungunya e outras coisas, e então a nossa comunidade científica é muito qualificada nisso, e é muito elogiada internacionalmente também, e a gente vê os resultados saindo aí, né? Por causa dessa dedicação, né? Tem outros fatores, como o sequenciamento inicial foi feito muito rapidamente e tal. Então, tem muito fator interessante para a gente falar a respeito. Muito em breve, né, isso que eu falo, muito em breve, aqui a gente vai ter uma capacidade muito grande de testes em massa no país. Se você soma isso com a questão dos testes clínicos, né, que também depende aí das pessoas participarem. Aliás, vai aqui de novo a recomendação para quem tiver os sintomas, procurar um dos hospitais que estão fazendo os testes clínicos com a nitazoxanida e participar dos testes. O remédio não tem efeito colateral e é um remédio que, e certamente a participação nesses testes pode ajudar, e muito, né, o Brasil como um todo, a gente terminar logo esses testes. Então você vê que muito em breve a gente vai ter um remédio, vai ter testes em massa. Com isso, né, o Ministério cumpre a sua função de dar uma solução, né, para o problema, atacando a causa, né, o vírus. Ministro, Marcelo, complementar? Só complementando, primeiro, a nitazoxanida é um antiparasitário que já se mostrou que pode agir em viroses como rotavírus e outras viroses, e toda a explicação que o ministro já fez. Em relação aos testes, são 2 testes clínicos independentes. Um que já está em andamento, que é aquele na fase mais intermediária, com o paciente que entra com pneumonia. E outro teste que vai ser iniciado ainda essa semana, vai ser submetido à CONEP, que é o teste que é aquele paciente que entra na fase inicial. Então, são 2 testes independentes, cada um deles com 500 pacientes.